Aleluia. Meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus. Que alegria a gente poder estar juntos na casa do Senhor, no primeiro dia da semana, logo cedo, pela manhã, e priorizarmos a palavra de Deus em nossas vidas. Que bom, que precioso esse tempo. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que nos dá nessa manhã de aqui estar. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão, ser muito grato, primeiramente a Deus, depois aos nossos pastores, pastor Samuel, pastora Rebeca, que são pessoas inspiradoras para nós, sempre foram, e também ao nosso pastor Felipe Câmara, sua família, a Luana. Bom vê-los, revê-los. Vocês fazem falta lá em São José dos Campos. Toda a família, né? A Sara, o Samuel, o João, que aqui a gente não se entende ainda bem, né? O João nasceu depois, né? Mas é muito bom vê-los, é bom estarmos juntos. Quero agradecer e louvar a Deus, pastor Jadiel, as oportunidades também que nos tem dado, toda a equipe. Parabéns, pastor Jadiel, pelo maravilhoso trabalho de ontem. Agradecer e louvar a Deus pela vida do pastor Elielson, sua esposa, irmã Lenilce também, pastor Ney, sua casa. Ontem a gente ficou até tarde no pós-culto, conversando e aprendendo muito mais ainda de tudo que Deus tem feito na vida de cada um deles. Então vamos lá, meus irmãos. Quero agradecer pela vida da minha esposa querida, que quando eu dava aula na escola dominical, ela era minha aluna na escola dominical. E aí me seduziu, não é? Mas isso há 31 anos atrás. A gente casou e tem sido uma bênção muito grande na minha vida. Te amo e louvo a Deus por sua vida. Que bom que ela pôde estar conosco dessa oportunidade. Vamos lá então, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, é o nosso estudo dessa manhã. Essa iniciativa de estar uma lição à frente é algo que o pastor Felipe implantou ainda lá em São José dos Campos. E a gente, até hoje, as pessoas comentam. É um ótimo recurso como auxílio para aqueles que ainda estão pelo Brasil afora e nas congregações, nas igrejas, preparando a aula do próximo domingo. Alguma coisa ajuda no acréscimo daquilo que cada um está estudando, a partir do material que tem, das próprias leituras que já fizeram. Então, a gente tem hoje, talvez, cada um tem o direito de fazer a sua escolha. Para mim, pessoalmente, é a mais importante das lições desse trimestre de 1 aos Coríntios. E ela é tão singular que, se você for curioso, já deve ter percebido que ela foge à regra comum de 3 tópicos, não é? Coisa que a gente segue quase que à risca, e a exceção só comprova que a gente é muito criterioso em manter os 3 tópicos. Isso reforça a importância da lição, o fato de ela constar com 4 tópicos, não é? Então, eu queria a atenção de vocês aqui para a gente olhar a verdade prática. Depois a gente vai estar orando e lendo aqui o texto áureo, pelo menos esse texto, e depois a gente ora ao Senhor. Vamos lá, a verdade prática. Diz assim a palavra de Deus, e isso aqui nós vamos abordar muito, né? E é algo que é extraído da lição, como o nome já diz, como um suprassumo daquilo que a gente verá. Então vamos na ordem que ali está, para não fugir, né? O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, de maneira que nenhum dom
que vos falte nenhum dom ou nenhum dom vos falte, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar juntos, em um coro só? 1 e 7. De maneira... Coisa interessante essa igreja, não é? Que tinha abundância de dons. E a verdade prática, muito importante, Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. Vamos repetir? Deus... Pai, eu quero te louvar nessa manhã, te agradecer a oportunidade de estarmos na tua casa, debaixo da tua bondade, das tuas asas de misericórdia, te louvar pelo sangue de Jesus que nos habilita de estarmos diante de ti por tua graça, pela vida dos nossos pastores, do pastor Samuel, da sua casa, ó Deus, do pastor Felipe, da sua família, do pastor André, da sua casa também ali em São José, dessa linda igreja, dessa inspiradora igreja, Senhor, aqui em Belém do Pará, onde o Senhor começou há 112 anos, algo, Senhor, que repercutirá por toda a eternidade. Nós somos frutos disso, Senhor, desse agir, desse mover, somos resultado, Senhor, desse amor eterno. Quando não existíamos, Senhor, o Senhor Deus já nos conhecia na sua presciência e nos atraiu em Jesus. Obrigado porque um dia o Teu Espírito Santo abriu o nosso coração e nós compreendemos a mensagem do Evangelho. E aqui estamos, Senhor. E como se fosse pouco, o que não era, o Senhor ainda nos batizou com o Espírito Santo. E como se fosse pouco, Senhor, o que já também não era, o Senhor ainda concede dons para que nós possamos, Senhor, realizar a Tua obra, não na nossa força, a qual não temos, mas no poder e na força do Senhor. Obrigado, Senhor, que haja, Senhor, a operação de todos os dons no meio do Teu povo e da Tua igreja. Obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos abra entendimento para compreender, Senhor, mais a Tua palavra em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Então vamos lá. É revelador e também, claro que isso nos inspira, o fato de que a igreja a qual a gente está fazendo menção nessa carta de Paulo aos Coríntios, era uma igreja singular. E é maravilhoso isso, porque Deus conhece-nos não apenas como seus filhos, de modo individual e pessoal, mas Ele também conhece as necessidades da sua igreja. Nesse texto que lemos, o texto áureo, nós temos a revelação de que na igreja de Corinto não havia falta de nenhum dom. Havia a abundância dos dons espirituais. E para que alguém ou ninguém possa pensar que isso fosse necessariamente um padrão, é importante a gente ir juntando com outros ensinos ao longo da palavra de Deus e das Escrituras. É interessante, por exemplo, que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá ele diz para que aquela igreja não extingasse o Espírito Santo. Então, é assim, para a igreja de Tessalônica, que talvez não estivesse dando o devido valor que deveria dar aos dons espirituais e à operação do Espírito Santo, Paulo diz, olha, cuidado, não menosprezem isso. Para a igreja de Corinto, que operava os dons de modo abundante, Paulo escreve essa carta, e a gente vem trabalhando, isso aqui já é a lição 9, e ele coloca ordem nas coisas, ele vai regulando, mostrando que é preciso manter um equilíbrio, e é por isso, e graças a isso, que a gente tem esse precioso ensino da palavra de Deus.
A Bíblia, amados, e Paulo inicia esse capítulo que a gente está estudando, dizendo isso. A respeito, irmãos, dos dons espirituais, a palavra é carismas, que ele usa aqui. A respeito dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. Então, ignorante é uma palavra um pouco pesada para alguns, mas ela não é uma palavra assim tão feia. Na realidade, todos nós somos ignorantes em alguma área, em alguma coisa na nossa vida. Eu sou ignorante de muita coisa. É desconhecer algo. É não ter habilidade para determinadas coisas. É aquilo que de algum modo nos é oculto ou estranho. Paulo diz, eu não quero isso. Até porque a Bíblia não encoraja a ignorância em nenhum aspecto e em nenhum sentido. E nós não somos esse povo, nós somos o povo do conhecimento, da revelação. E Paulo então escreve e diz, eu não quero que isso aconteça, eu quero que, é importante e serve para nós, que a igreja, ela conheça, ela compreenda, ela deseje e ela busque os dons espirituais para ela poder realizar a obra que Deus nos chamou para fazer. O que são os dons? Essas são umas perguntas que a gente precisa pensar e espero que no final desses 35, 40 minutos a gente consiga minimamente explicar isso. O que são os dons? Quantos são os dons? Porque é importante isso também, e a gente já vai ver. Quem nos dá os dons e como a gente pode desenvolver esses dons ou praticar esses dons. E o que significa a gente ter esses dons? Isso é algo que é só para uma elite espiritual da igreja? É para todos os crentes? Qualquer um de nós está apto para receber, para ser presenteado, porque essa é a ideia dos dons. Não é algo que se conquista, não é um certificado de santidade, e nem alguma coisa que alguém possa ostentar. É presente, é dom, é graça de Deus, que Ele concede para a sua igreja, ornamentando e capacitando a igreja, para que ela possa fazer a obra do Senhor, não na força do homem, mas na graça e na capacidade de Deus. Veja bem, irmãos, algumas características sobre os dons, e a gente já vai aí correr para o ponto 1. Primeiro, Paulo diz aí, nós não devemos ser ignorantes. Então, se tem um tema necessário para a igreja estar sempre refletindo, está aqui, dons espirituais. Paulo diz, é preciso que a gente conheça isso. É preciso que a gente se aprofunde nesse quesito. Vocês precisam conhecer. Antes, vocês pertenciam ou serviam ídolos mudos. Agora não. Vocês se converteram ao Deus verdadeiro. Nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona. É um Deus que fala. É um Deus que tem comandos. É um Deus que nós servimos, não é uma energia. Ele é um Deus que tem uma diretriz, uma vontade, um caminho, um alvo para cada um de nós, para a sua igreja. Então, vocês precisam conhecer, e quanto mais melhor, sobre os dons espirituais. Segundo, os dons espirituais, isso está claro também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, quando diz que é Deus que distribui particularmente a cada um. Então, os dons espirituais, eles estão ao alcance de todos. Então, deixa eu começar por aqui. Isso aqui não é uma aula teórica de alguma coisa bonitinha que os irmãos vão para casa depois sabendo. É para você. Deus tem dons espirituais para você, para essa igreja, nessa manhã, nesse domingo, e que nós precisamos. Você crê nisso, amém? Acontece, irmãos, que muitas vezes a gente fica tão alegre mesmo, e a gente é grato, ok, mas a gente se limita, a gente
se contenta com alguma coisa e para na busca. Isso acontece muito na vida cristã. A pessoa recebe Jesus como Salvador, alguém algum dia, em algum lugar, falou de Cristo para você, ou o próprio Cristo se revelou a você, porque isso também não é incomum, de pessoas que se convertem sozinho, meditando na palavra de Deus. O fato é que você conheceu Jesus, isso é maravilhoso. Mas tem pessoas que param por aí, por diversas razões, e aí aqui não vem o caso, dependendo da igreja que pertence, dependendo ou não do incentivo que recebem, do desconhecimento acerca disso. Então estão salvos, glória a Deus, estou indo para o céu, maravilha, e isso é o mais importante, sem dúvida. Mas tem mais coisa. Lembrem que Jesus disse que, inclusive para o grupo apostólico, se tem um tipo de pessoa, irmãos, que foi capacitado, a gente fala muito em capacitação hoje, é necessário, mas se tem um grupo de pessoas que foi capacitado para poder fazer a obra de Deus, foram os 12 apóstolos. É errado essa noção de alguns, de que aquele grupo eram tudo pessoas despreparadas, eram leigos, pessoas sem estudos. A gente acaba colocando-os num patamar que na realidade não condiz com a realidade. Jesus investiu tudo o que ele podia, enquanto na sua limitação assumida como um ser humano, na capacitação daqueles homens, para que após a ressurreição eles pudessem fazer e dar continuidade à pregação do Evangelho. Jesus investiu dia, noite, naquele grupo pequeno de pessoas. Mas lembrem-se que ao morrer, ressuscitar e antes de Jesus retornar para o céu, onde está a destra do Pai, ele deu uma ordem específica. Não, já vamos fazer. Jesus falou, ainda não. E aí pode até parecer estranho, não é? Mas não tem que correr. Ele falou, ainda não. Vocês vão permanecer, vão ficar em Jerusalém e vão orar. E é interessante que eles não sabiam quanto tempo. Jesus não disse que seriam 10 dias, ou 20, ou 30. Imagina uma campanha, como a gente chama, de oração de 10 dias. E até onde a gente sabe, ininterrupto. Pode ser que eles tenham se revezado para algum tipo de atividade necessária, mas até onde se sabe, eles oraram ininterruptamente durante aqueles 10 dias, se não todos, mas o tempo todo tinha ali pessoas orando no cenáculo. Chama a atenção também o fato de que eram 120, mas Jesus tinha falado para muito mais gente. Lembrem-se, eu estou dizendo isso por quê? Porque tem gente que se contenta com pouco. Conquanto esse pouco seja muito, não é? Comparado com o que a gente tinha ou era, ainda é pouco comparado com o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. Deus tem muito mais ainda, muito mais. Você está com água no tornozelo. Alguns talvez alegre porque a água está no joelho. Ah, pastor, a água está aqui, está chegando nos ombros. Meu irmão, Deus tem um rio para que você possa mergulhar, para que você possa nadar no oceano da graça e das bênçãos de Deus enquanto caminha para o céu. E aí a gente descobre isso, tinha 120 pessoas, mas e os 500 que Jesus apareceu ressuscitado? Eu já nem estou falando da multidão, eu já nem estou falando de Zaqueu, de Nicodemos, de José de Arimateia, que a gente não sabe, não tem menção, não é, sobre eles. A gente não estou falando, mas 500 que Jesus apareceu ressuscitado. Um detalhe, Jesus ressuscitado não apareceu para nenhum incrédulo. O mais incrédulo que ele apareceu ressuscitado foi para Tomé, que fazia parte do grupo apostólico, né? Que é uma coisa interessante para a gente pensar. Porque se fosse eu ia na casa do Pilatos lá, e mexia assim, né, com ele. Você lembra o que você fez? Mas Jesus só aparece, isso é interessante, ele só aparece para os que já haviam crido nele. Para o grupo que ele já havia investido. Ele aparece a 500, mas no cenáculo só tinha 120 orando. E aí eles estão cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo.
maravilha, tá bom, isso é maravilhoso, mas tem mais, tem mais. Tem os dons espirituais que a gente precisa também buscar e receber de Deus. Terceiro lugar, os dons devem ser buscados com zelo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Devem ser buscados. O que significa, muito claramente, que tem pessoas que não recebem dons unicamente porque não buscam isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se a igreja evangélica, e aqui eu vou generalizar, se a igreja evangélica brasileira buscasse os dons espirituais na intensidade, na sede, na proporção, no desejo em que busca coisas materiais, saibam que a gente teria um avanço gigantesco e muito maior do evangelho nessa nação. É interessante como lotam às vezes os ambientes e os espaços em busca ou em campanhas por portas abertas, por coisas materiais, por bênção, por prosperidade, e Deus tem tudo isso para o seu povo. Mas a palavra de Deus diz que a gente deve buscar com sede, com desejo, os dons espirituais. Quarto, os dons, eles devem ser exercidos com amor. É uma outra característica. O elemento aferidor da espiritualidade cristã não é quantos dons alguém pode ter. E aí, os dons são importantes, mas eles atuam casados, unidos, entrelaçados, e essa é a lição seguinte que os irmãos vão estudar, com o amor cristão. O dons sem amor não vale. Ou vai trazer problemas. E estava trazendo problema na vida de uma boa parte daquela igreja, tanto que houve a necessidade de Paulo escrever um capítulo inteiro para falar sobre esse assunto. E quinto, os dons visam a capacitação para o testemunho, para a edificação pessoal, para a unidade da igreja e para glorificar a Cristo. Vamos lá então. Quantos e quais são os dons? Aí a gente tem o primeiro ponto, que são os dons de revelação. Didaticamente, e isso daí é só ler esse texto que os irmãos conseguem perceber, os dons eles são divididos em 3 grupos, está ali, ponto 1, 2 e 3 da nossa lição, em 3 grupos, e cada grupo desse dividido em outros 3. Então a gente tem, ponto 1, os dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Temos os dons de poder, fé, dons de curar e operação de milagres. E temos os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Há uma outra divisãozinha, diferente um pouco dessa, mas muito didática, que eu também acho bastante revelador, onde um comentarista ele coloca os dons de revelação como o saber sobrenaturalmente. O que é dom de revelação, pastor? É a capacidade de saber de modo sobrenatural, aquilo que humanamente não dá para a gente saber. O que são os dons de poder? É a capacidade de fazer algo sobrenaturalmente. E o que são os dons de inspiração? É a capacidade de falar sobrenaturalmente. Então vejam que isso está entrelaçado com a própria natureza divina. A gente sabe que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus está no meio do seu povo. E o que são dons, então, assim, bem resumido, para depois a gente ver cada um nessa manhã. É a manifestação de Deus no meio do seu povo, aonde você tem pessoas que elas, pela graça de Deus e pela manifestação da presença de Deus, elas podem saber coisas sobrenaturalmente. Elas podem fazer ou realizar coisas no sobrenatural de Deus, e elas podem falar e se expressar de modo
igualmente sobrenatural. E olha, irmãos, eu acho que todo pastor ao longo da história, né, pastor Samuel, sempre disse isso. Acho que todo pastor diz assim, que Paulo já dizia isso, que os dias são difíceis, que o tempo que a gente vive não é fácil. Então, acho que todos falam. Mas convenhamos, irmãos, a gente vive um tempo onde, mais do que nunca, a gente precisa muito, é imprescindível. Ok, tem gente que não quer, tem os cessacionistas, né? Cessacionista é uma compreensão teológica equivocada, que acham que os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Parece que na cabeça desse pessoal, o Espírito Santo morreu junto com os apóstolos, né? Parece que é mais ou menos isso que eles pensam. Então, com o último dos apóstolos, na cabeça dos cessacionistas, eles dizem que os dons espirituais pararam. Não há um pequeno texto bíblico no Novo Testamento, na Bíblia, que corrobore essa ideia de que os dons espirituais eram apenas para o início e para o lançado fundamento da igreja. Ao contrário, e aí já não é nem Bíblia mais, é história mesmo, é só consultar um pouquinho de história da igreja, que vocês vão ver que ao longo da história da igreja, desses 2 milênios, sempre houveram comunidades, igreja, povos avivados, pessoas, às vezes à margem das igrejas oficiais, buscando Deus, sendo batizado com o Espírito Santo e Deus usando através de dons espirituais. Sempre, isso nunca deixou de acontecer, porque Deus sempre teve, tem e terá um remanescente de pessoas fiéis, aonde estão buscando a sua presença. Dons, então, de revelação ou de saber sobrenatural. Palavra da sabedoria é o primeiro. Não confundam, e aí está claro, com o dom de sabedoria generalizadamente. Sabedoria é algo que se ganha pela experiência de vida, e a Bíblia valoriza isso, principalmente o livro de Provérbios. A gente tem por uma profundidade de estudos, inclusive da própria leitura das Escrituras, vida com Deus, e traz para nós. Não tem nada melhor, irmãos, do que a gente poder se aconselhar com alguém que seja sábio, segundo Deus. E a Bíblia valoriza demais a sabedoria. E é interessante que na Bíblia, o oposto de sabedoria não é falta de conhecimento. Na Bíblia, o oposto de sabedoria é loucura. A Bíblia diz assim, diz o nécio, o doido no seu coração, Deus não existe. Então, na Bíblia, lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes, sábias, e 5 eram loucas. Não diz que 5 eram estúpidas, não diz que 5 eram débil mentais, ou que eram pessoas que não estudaram. A Bíblia tem esse contraponto. O sábio é aquele que considera Deus na sua vida, em tudo que vive, em tudo que faz. E o oposto disso é tão absurdo que a Bíblia diz, esse povo é louco em não levar Deus em conta. Lembram quando na parábola do rico insensato, é a única parábola, né, que Deus está presente nela, faz parte da história. Jesus disse que Deus fala para aquele homem que viveu somente em função de dinheiro e de coisas materiais. E de si próprio, né? Apenas isso. Ele vive para si e para si. E de si para si e apenas isso. Jesus, no final da parábola, diz que Deus fala para ele, louco! Essa noite te pedirão a tua alma. Você é louco de viver sem levar em conta que você vai morrer. Você é louco de viver sem levar em conta a eternidade. Você é louco de viver só para si. Você é louco de colocar o seu eu no centro da sua vida. Isso é loucura. Percebam que é diferente de dizer que uma pessoa tem pouco estudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa
pode ter muito pouco estudo secular, acadêmico e ser cheio de sabedoria de Deus. E é o que mais a gente tem no nosso meio pelo fato de andar com Deus. Como é bom. Então não confunda, não é sabedoria. O que é, pastor? É uma palavra que Deus dá para alguém que diz respeito à solução de alguma demanda, de alguma questão, principalmente relacionada ao reino de Deus e à necessidade da obra de Deus. Então, é assim, isso aqui, irmãos, isso não se acha nas redes sociais. Isso aqui a gente não encontra lendo revistinha aí das impressões seculares. Isso aqui a gente acha na presença de Deus e buscando a sua graça e a sua sabedoria. Existem momentos da nossa vida que a gente precisa de uma palavra. E vejam, é uma expressão de sabedoria. Não a sabedoria generalizadamente, porque isso não tem o que se discutir, já falei. Mas é uma palavra para um momento específico. Talvez um exemplo, e o comentarista aqui menciona, e vale a gente considerar, seja aquele de Salomão. Salomão é recém-empossado rei de Israel, um momento difícil, não é, da nação, e ele é colocado ali para reger aquele grande povo, vocês conhecem a história. Ele pede para Deus, não poder, não riqueza, não a vida dos seus adversários, ele pede sabedoria. Primeiro teste de Salomão, 2 mulheres prostitutas chegam com uma criança, e há uma demanda entre as duas, dizendo, olha, o filho é meu. Ela diz, nós moramos juntos, uma das crianças morreu à noite, sabe-se por quê, morreu, e uma delas lá, a que tinha a criança morta, trocou pela criança viva. Elas tinham nascido com diferenças de poucos dias, então não tem como saber. E aí aquela demanda, primeiro teste de Salomão. E aí aquela criança viva está lá, uma mãe reivindicando, dizendo o filho é meu, a outra dizendo não é meu, e aí como é que se descobre? Não tinha teste de DNA, não é? E as crianças tinham praticamente a mesma idade, com diferença de 2 dias. Salomão, da onde veio essa ideia maluca, aparentemente, doida, não é? Salomão pega e diz, tragam uma espada, cortem a criança viva, metade para cada uma, e acabou o problema. Claro que ele não tinha intenção de fazer isso, mas é essa revelação nesse momento, é essa palavra que sana a situação e o problema. Isso é palavra de sabedoria. Isso pode se expressar enquanto seu pastor está pregando, enquanto você está ouvindo uma ministração, seja na igreja ou não, enquanto você está conversando com um irmão querido, que você confia, abrindo seu coração, no momento de oração, Deus pode usá-lo com uma palavra desse tipo. Segundo lugar é a palavra de conhecimento, ou a palavra do conhecimento. De novo, não diz respeito ao conhecimento generalizado, mas é algo que não haveria como saber. E aí por isso eu falei sobre saber sobrenaturalmente, sem que haja uma revelação. Não necessariamente um conselho, gente. Não necessariamente um conselho, mas algo que vem à tona, algo que é mostrado e revelado, que ninguém, exceto Deus, poderia trazer aquilo à tona naquele instante. A ciência é o conhecimento profundo, não é? A compreensão das coisas, inclusive daquilo que é divino. A palavra do conhecimento, diz aí a lição, é a capacitação do crente, movido pelo Espírito, para declarar fatos que estão ocultos, ou que ainda nem aconteceram. E aí, o que é mais maravilhoso é quando esses 2 dons atuam juntos. Vem a palavra do conhecimento, ou da ciência, um fato é trazido à tona, e ao mesmo tempo há uma palavra junta de sabedoria
no caminho de resolver e de solucionar aquilo. O grande exemplo é de José. E olha que eu estou citando exemplos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também a gente tem para qualquer um deles. Mas José chama a atenção, porque Faraó tem um sonho, vocês conhecem, eu vou resumir. E aí José é levado diante de Faraó. O sonho do Faraó é dois sonhos que têm a mesma interpretação, disse José. Ninguém conseguia a solução daquela interpretação. E José então chega diante de Faraó e diz: olha, o sonho é um só. Haverão 7 anos de abundância na terra do Egito. Como é que ele sabe disso? Bom, a gente sabe que é uma revelação de Deus, é uma palavra. Ele está interpretando um sonho. E aí uma coisa também interessante, gente, que a gente precisa levar em conta. E se der tempo a gente pode conversar sobre isso, senão vocês têm pastores muito mais qualificados para poder tirar essas dúvidas. Mas é uma dúvida pentecostal. Pastor, os dons espirituais, eles só se manifestam na vida de quem é batizado com o Espírito Santo? Não, a resposta é não. E a gente tem exemplos. Vejam que quem recebe o sonho de revelação é o Faraó, que era um homem ímpio, um pagão. Mas era um sonho de Deus, de Deus. E José então diz, são 7 anos de fartura. Faraó, vai ser tanta abundância, que vai haver muita fartura no Egito. Mas concomitantemente a esses 7 anos, virão 7 anos de tanta escassez no Egito, que ninguém vai nem lembrar daqueles 7 anos anteriores. E aí, irmãos, olha que coisa. A gente está falando aqui de uma... Perceba uma coisa. A gente está falando de uma calamidade. Nós acabamos de viver um tempo de pandemia no mundo inteiro. A contabilidade é gigantesca das pessoas que morreram. O que Deus está usando José é para proteger e livrar o mundo da época de uma calamidade em escala gigantesca. Que coisa interessante, José vai dizer, olha, haverão 7 anos, incluindo a terra de Canaã, que é impactada pela fome que viria. E ele vai vir um tempo de tanta escassez, 7 anos, meu Deus do céu. A gente sabe o que 1 ano de escassez ou de aridez produz em um lugar que depende da agricultura, você imagina 7 anos. Então Deus usa José não só para salvar a sua família, a família eleita, mas também para proteger todos os povos daquela época. E José já vem com uma solução, ou uma sugestão. Faraó, eu sugiro o seguinte, durante os 7 anos de fartura, separe 1/5 de tudo que o Egito de tudo que o Egito produzir, perdão. Separe 1/5, 20% ao longo de todo esse tempo. E aí é uma sugestão maravilhosa, porque quando chega o tempo da escassez e da fome, a Bíblia vai dizer, gente, que todo o dinheiro do Egito, José consegue angariar e trazer para Faraó todo o dinheiro que havia no Egito. Ele resolve o problema e enriquece a vida do seu patrão e do rei, que era Faraó. Compra, inclusive, as terras que haviam no Egito em troca de alimento durante o tempo que viria. Isso é uma palavra de conhecimento. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, lembram? Ananias e Safira. Eles fazem uma trama que aparentemente era até piedosa. E é um perigo a gente achar que igreja ela é conduzida e as coisas elas podem ser feitas de qualquer maneira. E Deus não vai levar em conta a sinceridade, qualquer coisa assim. Ananias e Safira, eles acham bonito que Barnabé dá uma grande oferta, vende uma propriedade, dá uma oferta para a igreja, e olha a ideia. E Pedro vai dizer depois, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? No processo de eles darem uma grande oferta para a igreja, ou para a obra de Deus, ele decide vender um terreno, Ananias. Talvez, quando vendeu o terreno, ele achou que era muito dinheiro. E aí é complicado, pastor Elielso, porque assim,
Pedro vai dizer, você não precisava vender, não havia nenhuma imposição sobre você, você fez isso na sua liberdade. Você poderia, se quisesse, dar uma parte, ou dar tudo, ou não dar nada. Mas o pecado deles é que eles resolvem dar uma parte, fazendo essa parte passar pelo todo, para que eles pudessem ganhar uma popularidade e serem bem vistos na igreja. Quando ele chega para trazer a oferta para Pedro, que era o apóstolo, né? Possivelmente, a Bíblia fala dos pilares apostólicos. Na hora Deus revela o coração de Ananias para Pedro. E esse era o pecado. E olha, irmãos, um pecado religioso, dentro da comunidade. Hipocrisia, desejo de aplausos, usando o nome de Deus. Fazendo de conta que estava dando X, quando na verdade ele estava dando a metade ou menos do que isso. E aí Pedro diz isso, Satanás plantou isso, e você deixou. Você permitiu, Ananias. Como é que Pedro tem esse conhecimento? Palavra da ciência. Número 3, discernimento de espíritos. Isso aqui, gente, discernimento de espírito não é habilidade para descobrir pecado alheio, tá bom? É bom a gente saber disso, tem nada a ver. Não é ler pensamento, não é adivinhação, não é nada a ver com ler, jogar cartas, ler as mãos de ninguém, isso não tem nada a ver. Discernimento de espírito, e a palavra discernimento aí, o comentarista diz aqui, é o ato ou o efeito de julgar, de distinguir, de ver de modo claro qual é a origem de alguma atividade no sentido espiritual. Isso que está acontecendo tem origem humana, divina ou maligna. Isso é discernimento de espírito. Extremamente necessário nesse tempo que a gente vive. Onde a gente vê tanta coisa. Basta vocês sabem disso. Basta abrir o YouTube e a gente vê uma quantidade de coisas que acontece pelo Brasil afora, em muitos lugares, em nome de Deus, que você fica olhando, mas, gente, esse povo não pensa. Mas tem gente que acredita nisso. Nessas coisas mais mirabolantes que não convém nem falar aqui. E que vocês sabem muito bem o que acontece. Minimamente já daria para saber. Agora, existem algumas situações, e nós que estamos na igreja há mais tempo, e você há mais tempo que eu, e pastores em especial, a gente tem situações que são mais complexas, e que sem a ajuda de Deus, irmãos, a gente fica devendo de uma palavra definitiva. Por exemplo, Atos capítulo 16, talvez seja uma das referências mais interessantes sobre esse dom de discernimento de espírito. A Bíblia diz, Paulo está plantando uma igreja em Filipos, na cidade de Filipos, e aparece lá uma jovem, uma moça, que a gente sabe que é endemoniada, mas a gente sabe depois, na sequência do texto. E aquela jovem, ela adivinhava, isso, e não era truque, ela adivinhava mesmo, diz a palavra. Então ela adivinhava, mas com um poder de origem maligna. E ela falava adivinhações, e claro, irmãos, e aí é o perigo, se tem uma coisa que mexe com a nossa imaginação, com a nossa curiosidade, lota auditórios e igrejas, é essa pseudo-capacidade que algumas pessoas têm de revelar o oculto. Isso mexe com a gente, vocês sabem disso. Pessoas que sobem em púlpito e vão dizer o CPF das pessoas, que vão dizer a placa do carro, isso, as pessoas ficam extasiadas. E elas passam a vir para os cultos, não mais por causa da pregação do Evangelho de Jesus, mas para saciar algum tipo de curiosidade, ou muitas vezes para poder, elas ficam maravilhadas, essa é a palavra. E o perigo, gente, é que quando a gente olha para a maravilha, a gente fica maravilhado, pastora Rebeca. Quando o meu foco é só no milagre em si,
E eu não estou dizendo que a gente não vai olhar no milagre, mas a gente precisa olhar outras coisas em volta. A gente precisa disso. E sobretudo, e aqui no caso, é uma revelação de Deus. Aquela jovem encontra os apóstolos, Paulo e Silas, que estão pregando a palavra de Deus. Aí o que ela diz dos apóstolos? Estes homens que passam por nós, eles são santos homens de Deus. Esses homens que passam pregando a palavra de Deus são homens de Deus. O que tinha de errado? O que tinha de errado nessa palavra dessa mulher adivinhadora, inspirada por Satanás? E está aqui, estes homens, ela está falando de Paulo e Silas, estes homens que nos anunciam o caminho, olha o demônio falando, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aparentemente não tem nada de errado nisso. Por isso a gente precisa do dom de discernimento de espírito. Por isso é perigosíssimo essa prática em algumas igrejas de colocar um microfone na boca de gente endemoniada para ouvir. Ninguém vem para culto para ouvir demônio falar. A gente vem para cá para a gente ouvir a revelação da palavra de Deus e para a gente ouvir Jesus falar com a igreja. Eu não quero saber nada, do que foi que fez, que levou, que eu não quero. O importante é a gente saber o que é que Jesus está fazendo na vida daquela pessoa. Isso é uma encruzilhada perigosíssima que muita gente tem naufragado, porque começa, não pastor, mas essa pessoa está falando debaixo do poder de Deus, e o demônio é obrigado, é um argumento que eles usam, e o demônio é obrigado a falar a verdade. Você tem certeza? De alguém que é o pai da mentira, e a gente vai reunir, gastar tanto recursos e tanta capacidade para as pessoas ouvir uma palavra do maligno. Deus dá o discernimento para Paulo. E aqui, talvez, mas se eu for tentar explicar isso aqui de modo racional apenas, ou até bíblico, talvez isso tira o próprio poder da manifestação do dom. Se dá para explicar tão simples assim. Mas vamos lá, tem comentaristas, e é interessante isso, que diz que o problema aqui é que a moça, ao anunciar aqueles homens, elas tiram o foco de Jesus e colocam nos homens. E o Espírito Santo, ele anuncia Jesus, ele não anuncia os homens. E o foco aqui dessa mulher é exatamente esse. Esses pregadores, esses homens, essas pessoas, elas são servos do Deus Altíssimo. Então, em troca de quê ela dizia isso? Para que vocês reverenciem esses homens, para que vocês os coloquem em um patamar acima do que deve ser um ser humano. Isso é perigosíssimo. E é o caminho de entrada para a queda de muita gente. Irmãos, e eu posso falar disso, porque eu conheço um pouco o pastor Samuel, e a gente já caminha junto há algum tempo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, placa de igreja não é para ficar tendo foto do pastor fundador, nem do pastor que é o pastor daquela igreja. Placa de igreja é para a gente colocar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Cuidado com essa ênfase exagerada em pessoas, que nada mais são do que pecadores que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Martinho Lutero, quando da reforma protestante, e os irmãos acho que sabem disso, ele não tinha intenção de abrir fundar uma igreja, um movimento. A história diz que quando Lutero ficou sabendo que os seus seguidores eram chamados de luterano, ele entrou em crise. Como assim? Quando ele ficou sabendo pela Alemanha que as pessoas chamavam os convertidos de luterano, ele diz, mas quem é Lutero? Eu sou um saco de vermes. Quem é Lutero para dar um nome para a igreja de Cristo Jesus? Isso serve para a gente como referência, para a gente entender e guardar no coração as palavras de João Batista. É necessário que Cristo cresça
Cada dia mais, ou na linguagem de hoje, que Jesus se torne cada dia mais importante e nós menos importante. Porque o importante mesmo é Jesus Cristo. Amém? Discernimento de espírito. Discernir a fonte. Irmãos, isso é tão importante. Me deixa só comentar mais algo sobre isso e a gente já avança. Por exemplo, me diga, olha só se isso não é necessário. No mesmo Atos capítulo 16, Paulo está pregando o evangelho e é dito na palavra de Deus. Eu acho isso curiosíssimo. E eu peço graça, Deus, que coisa. Diz que Paulo e Sila, passando pela Frígia e pela província da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Posteriormente, Paulo vai pregar na Ásia. Mas naquele momento não estava maduro. Naquele momento não era o tempo de Deus. E Deus impede. A gente não sabe como, mas Deus coloca limites, barreiras, imposições, dificuldades, de modo que Paulo compreende claramente. E aí, gente, entendam, nós estamos falando de um impedimento para pregar a palavra de Deus. Pelo comum, a gente diria, é o diabo. Ora, mas eu quero pregar e não estou podendo e há uma resistência, então, não é isso. E aí a gente precisa ser mais maduro, irmãos. Eu fico, gente, que... Tem umas pessoas que, né, é para ver o diabo em tudo. Tem gente que vê o diabo na Coca-Cola. Eu tenho um pastor que diz que ele não é tão inteligente assim para fazer um negócio tão bom quanto Coca-Cola, né? Mas tem gente que... já passou, é verdade, mas eu lembro, ainda era, não faz tanto tempo, o pessoal ouvia disco contrário. Eu falei, mas eu não compro disco para ouvir o contrário. Eu compro quando comprava, né? Mas as pessoas vê foto, não, você pega a foto, você bota de cabeça para baixo assim, tu vai ver. Eu falei, gente, que maluquice que é essa? Me faz lembrar um pastor que foi orar por uma irmã dessas, exageradamente, numa guerra espiritual que nunca acabava, que nunca termina. E ela pedindo oração, e o pastor falou, minha irmã, deixa o diabo em paz. Esse é o problema, porque tem gente que ela não sossega. Paulo era esse homem que tinha essa graça, essa intimidade com Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz que 2 vezes ele tentou visitar a igreja de Tessalônica e Satanás impediu ele. Então ele sabia quando era Deus e ele sabia quando era o diabo. Isso é discernimento. E Deus não quer que eu e você andemos por aí batendo cabeça, gente. Se tem alguém que precisa e tem toda a capacidade de andar com segurança, de andar animado, de andar equilibrado na presença de Deus, sabendo que Deus é aquele que sabe de todas as coisas. E eu acho maravilhoso Salmo 121, que diz que o Senhor te livrará de todo mal. De todo mal. Vamos lá, segundo tópico, dons de poder, capacidade de fazer algo sobrenaturalmente. Primeiro é a fé. Digamos aqui, o comentarista diz isso, é uma fé especial. Porque tem 4 tipos de fé, pelo menos, né? A gente tem aquela fé comum, que todo ser humano tem. Todo mundo tem fé em alguma coisa, né? E o problema às vezes não é a fé, mas o problema é onde essa fé está depositada. E convenhamos, irmãos, tem pessoas que não conhecem Jesus, elas não são salvas, não nasceram de novo, vou usar essa expressão bíblica, elas ainda não nasceram de novo, mas às vezes elas têm mais fé do que muitos crentes. Elas fazem coisas em nome da sua religião, em nome do seu ídolo, que nós deveríamos ficar envergonhados, às vezes. Elas têm fé, só não está no lugar correto. Existe aquela fé de salvação, que vem pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê?
a palavra de Deus. Pregador não é para contar a sua vida e pregar a si mesmo. Nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus e do que Jesus fez. Quem salva é Ele. A pessoa ouve a palavra. Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus, no teu coração crendo que Deus ressuscitou, é preciso crer, no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, serás salvo. Ponto final. Existe a fé que ela cresce com o passar do tempo, que no fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, é traduzido como fidelidade às vezes. Mas a fé não é estática, gente. Não pode ser. Ela tem que crescer, e precisa crescer. E há esse dom aqui, de uma fé sobrenatural, de uma fé como a de Abraão, que a Bíblia diz, né? E a gente lê isso e acha bonito, mas é para achar mais do que bonito. Deus chama um homem de 75 anos, um homem que já tinha vivido 2/3 da vida dele, para começar um projeto, e Deus diz para aquele homem que ia começar uma nação dele, a esposa dele estéril, e Deus ele tem esse caminho, que eu acho estranho, eu não sei porquê, que Deus, ele costuma fazer as coisas quase sempre pelo caminho mais difícil, não é? Do que a gente faria, e não obedece aquilo que a gente compreenderia e acharia que seria o caminho a ser seguido. Deus chama um velho, que a esposa é estéril, e a Bíblia diz que ele crê. Isso é fé sobrenatural, isso é fé. E eu vou terminar mencionando o último tópico para a gente, o segundo tópico dos dons de poder, dons de curar. E há uma curiosidade aqui, que é o fato de estar no plural. E aí, por que no plural? Porque não é um dom só de curar, são muitos dons de curar. É o único deles que está no plural. E a operação de maravilhas. Por fim, os dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Uma coisa só a dizer para a gente terminar, amados, é assim: busque variedade de língua. Existem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, mas eles falam sempre a mesma língua. A Bíblia não fala em dom de repetição de língua. A Bíblia fala em dom de variedade de língua. Então existe a língua como expressão que alguém fala porque foi batizado com o Espírito Santo, mas tem pessoas que já faz anos até que ela foi batizado e ela não deu esse passo além. E a Bíblia ensina e mostra que a gente deve buscar isso que é chamado de dom de variedades de língua. E junto com isso, vem uma edificação pessoal. E os que falam devem buscar a interpretação, que equivale ao dom de profecia, para que a igreja possa ser edificada e possa trazer edificação para todos. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria pedir, se o pastor me permitir, que você ficasse perto de alguém, ou se possível até pegasse na mão de alguém, se aproximasse de alguém, e para a gente fazer uma oração simples, juntas aqui, pequenos grupos aí onde você está, talvez você, sua esposa, você, seus filhos, você, esse irmão do lado, que talvez você não se sentiu devidamente ainda desafiado, inspirado, para a gente buscar isso, que é tão importante para a vida da igreja, e que promove, inclusive, né, essa unidade, essa unidade na diversidade. É Deus que dá dons para cada um, é Deus que faz isso no meio da sua igreja, mas isso não impede, pelo contrário, a Bíblia recomenda a gente a buscar os pastores, os líderes. É interessante, Paulo escreve para Timóteo, Paulo diz para Timóteo, não despreze. Olha só, Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, por alguma razão, parece que Timóteo não estava dando muita importância a algum dom que ele tinha. Aí Paulo diz assim, não despreze Timóteo.
o dom. Na segunda carta, Paulo diz assim: Timóteo, desperta o dom. Então, se tem que despertar, é porque estava parado, é porque estava inerte. Então vejam que o problema de alguns de nós não é que a gente não recebeu, é que talvez por causa da nossa caminhada, por alguma razão, a gente achou e deixou para lá. E Deus está dizendo nessa manhã, quem sabe para você e para mim, desperta. Para alguns talvez dizendo, busque. Eu tenho algo para você, e eu não sei de você, irmão, mas eu acho que você é igual a mim. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Eu quero chegar no céu na certeza de ter recebido tudo o que Deus... Eu não quero ouvir de Deus. E eu acho que ninguém quer. Tipo assim, Deus dizer assim, olha, Pádua, eu queria fazer muito mais. Eu tinha muito mais ainda. Mas não houve espaço. Você se acomodou. Você deixou que o dom se apagasse. E Paulo diz isso: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia, talvez diante da situação que estavam vivendo. Aí Paulo diz que Deus nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Mas desperta, Timóteo, aviva isso aí que você já recebeu de Deus. Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, na tua casa. E eu creio, Senhor, que tu és a fonte de toda a riqueza da igreja. Obrigado, Senhor, por todo o recurso material, midiático, por toda a tecnologia que temos. Obrigado, Senhor, por todas as faculdades, talentos, livros. Obrigado por todos os compêndios de teologia. Houve um tempo que não tínhamos isso, Senhor. Houve um tempo que o Senhor deslocou gente de longe, trouxe pastor Colenda, irmã Doris, e trouxe pessoas que investiram a vida, porque os recursos eram muito poucos, Senhor. Obrigado por tudo que já recebemos, mas não nos deixa, ó Deus, nos contentar com aquilo que, embora bom, não é suficiente. Embora a igreja primitiva não tenha tido e nós tenhamos, Senhor, nós queremos o que eles tiveram, na abundância que tiveram, ou quem sabe, Senhor, muito mais para esse tempo de hoje. Usa essa igreja que já é uma referência no Brasil inteiro. Usa o pastor Felipe, a pastora Luana, mas usa numa intensidade maior ainda. Usa, Senhor, a igreja, porque tu não é um Deus limitado a usar apenas algumas pessoas, mas, Senhor, a obra avança quando o Senhor usa o corpo como um todo. Nos ensina a gente a andar na operação dos dons espirituais, a não desprezar, a não permitir que isso se acomode na nossa vida e deixe de ser valorizado. Nos enche da tua presença, mas nós temos sede de ti, nosso coração anseia por mais de ti. Nós queremos tudo que tu tens para nós, Senhor. Nós não queremos, Senhor, sermos daqueles que pararam contentes porque a água chegou na cintura. Nós queremos nadar nessa correnteza de graça, de riquezas espirituais. A tua palavra diz que o Senhor Deus já nos enriqueceu com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Faz isso, Pai. Nós te pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém, queridos.